Olá a todos e a todas. Hoje nós encerramos a unidade 1 do nosso curso de História da Filosofia Moderna com a discussão e a reflexão sobre o pensamento do Leibniz. Passamos no decorrer dessa unidade 1 pelos pensamentos de Descartes, sobre o qual nós nos detemos mais detidamente, com mais cuidado, para observarmos o seu projeto de fundamentação do conhecimento. Vimos em que medida Descartes acredita ter encontrado um fundamento sólido para a estrutura do conhecimento na figura de Deus. Vimos também alguns dos problemas legados por Descartes à tradição posterior. E vimos também o desenvolvimento de um desses problemas, mais especificamente o problema da noção de ideia, no pensamento de um filósofo tradicionalmente conhecido como cartesiano, que é o Nicolas Malebranche. Vimos de que modo lidamos com o problema da dificuldade de se compreender a noção de ideia no pensamento de Malebranche, e acredito que eu tenha deixado claro como isso é herdado da própria filosofia cartesiana. Nem mesmo Descartes teria sido muito claro sobre o que são as ideias. E para encerrar esse curso, nós vamos para encerrar a primeira unidade desse curso, que nós podemos designar como a unidade sobre os racionalistas, nós vamos ao pensamento do Leibniz, Gottlob Wilhelm Leibniz. Bom, uma breve biografia. Eu sugiro que vocês busquem no Google mais informações sobre, perdão, não é Gottlob, é Gottfried Wilhelm Leibniz. Eu sugiro que vocês façam a busca no Google pela história, pela biografia do Leibniz, que é extremamente rica, cheia de detalhes, teve uma vida fantástica. E aqui eu selecionei apenas alguns pontos da biografia do Leibniz, para que eu não passasse em branco esse momento de falar quem foi o Leibniz, mas ele esteve em todos os lugares, conversou com todos os autores, isso, claro, sendo um pouco exagerado, né, um pouco hiperbólico, mas ele se relacionou com as grandes mentes do período, todas elas, foi extremamente genial em tudo aquilo que escreveu, é conhecido como um dos últimos grandes gênios universais por suas contribuições nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, sugiro que vocês façam a busca e deem uma lida na história fascinante da vida do Leibniz. Bom, nasceu em Leipzig em 1646, depois dos cursos de filosofia na universidade da cidade onde nasceu, e do curso de matemática em Iena. Em 1666, laureou-se em jurisprudência em Altdorf, perto de Nuremberg. A partir de 68, foi introduzida à corte do eleitor de Mogúcia. De 72 a 76, morou em Paris, onde conheceu os filósofos Arnaud e Malebranche e o matemático Huygens, e aprendeu perfeitamente a língua francesa, que adotou em seus escritos. Então Leibniz, apesar de alemão, escreveu grande parte de seus escritos ou em latim ou em francês. A partir de 76, entrou para o serviço da corte do Duque de Hanover, a quem permaneceu ligado até a morte, tornando-se também historiógrafo oficial da dinastia. Frequentemente em viagem, hospedou-se nas mais prestigiosas cortes europeias e foi grande animador cultural, promovendo também a fundação da Academia das Ciências de Berlim. Mas os últimos anos da sua vida foram amargados pela polêmica suscitada em 1713 pela Royal Society de Londres sobre a prioridade da descoberta do cálculo infinitesimal atribuída a Newton. Então esse é um dado biográfico famoso da vida do Leibniz, que é essa querela da Royal Society sobre quem desenvolveu o cálculo infinitesimal, Newton ou Leibniz. E sabe-se hoje que ambos, de maneiras distintas, separadamente, sem tomar conhecimento dos escritos um do outro, desenvolveram por si mesmos, por si próprios, o cálculo infinitesimal, apesar da Royal Society ter atribuído a descoberta ao Newton. Mas enfim, apesar dessa pequena querela
a quem se deve a descoberta do cálculo infinitesimal. O Leibniz conheceu o próprio Newton, conheceu, como dito, Arnaud, Malebranche, Huygens, esteve com Spinoza. Então foi um homem extremamente não apenas influente, mas como frequentou boas companhias, os maiores intelectuais da época, e para cada um desses encontros nós temos histórias sobre o que pode ter se desenvolvido a partir desse contato, do ponto de vista da filosofia de sua filosofia. Em 1716, Leibniz envelhece no isolamento e é vítima de uma crise de gota. Em 14 de novembro, morre em Hanover e é enterrado miseravelmente. Também um dado biográfico triste e bastante conhecido, que o Leibniz teria morrido sozinho, e que no seu enterro, apesar de ter conhecido todos as grandes mentes do período, ter conhecido todas as grandes influentes, os grandes homens influentes do período, ele em seu enterro, em seu velório, estava presente apenas um ajudante, uma pessoa que o acompanhava no final da sua vida. Então ninguém estava presente no seu velório, que é um dado biográfico triste. Mas enfim, nada disso importa tanto do ponto de vista da sua filosofia. Como eu disse, é melhor que vocês possam ir atrás dessas informações bibliográficas e o que o Leibniz teria conversado com cada uma dessas personalidades e as mais diversas viagens que ele fez: Itália, França, Inglaterra, Holanda, e de que modo que isso poderia ter impactado nas suas descobertas. Bom, o Leibniz tem uma infinidade de escritos e tendo feito profundas e importantes contribuições para os campos da metafísica, epistemologia, lógica, filosofia da religião, matemática, física, geologia, jurisprudência e história. E Leibniz chegou mesmo a estudar filosofia chinesa. Existem trabalhos sobre os escritos de Leibniz sobre a China. Então por isso essa alcunha de o último grande pensador universal. Tem contribuições em todos os âmbitos do pensamento, todos, mais uma vez, exagerando um pouco nessa minha admiração por Leibniz, mas assim como Aristóteles, que também era versado nas mais diversas áreas do conhecimento, Leibniz foi um pensador universal. Entre seus diversos escritos, destacam-se o Discurso de Metafísica, de 86, o Novo Sistema da Natureza e da Comunicação das Substâncias, a Teodiceia, a Monadologia, Princípios da Filosofia ou Monadologia, e os Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, que foram publicados póstumamente e que é uma crítica ao ensaio sobre o entendimento humano do John Locke, que nós veremos de agora em diante na segunda unidade do nosso curso. Mas todos esses escritos, existem uns mais curtos, outros mais longos, uns mais difíceis, outros menos difíceis. Eu selecionei a monadologia para que nós possamos discutir alguns pontos. Como é uma aula apenas, será uma aula breve, então eu pretendo apenas apresentar alguns aspectos da filosofia do Leibniz para vocês, a partir de alguns parágrafos apenas, ou seções da monadologia, que é um texto complexo onde Leibniz investiga profundamente, discute profundamente suas compreensões metafísicas sobre o universo, sobre suas compreensões ontológicas sobre a formação do universo, a formação das coisas, a partir de um princípio que ele denomina mônada. Então é um escrito complexo, por isso nós nos deteremos sobre ele apenas para discutir algumas seções. Leibniz é um filósofo, o modo de escrever do Leibniz, pelo menos na monadologia, é um bocado curioso, porque diferentemente de outros filósofos, cada uma das seções ou parágrafos do texto do Leibniz, ele está apresentando princípios, e ele não se ocupa com provar esses, na maior parte das vezes ele não está preocupado em provar esses princípios ou argumentar em favor desses princípios, discuti-los, questioná-los, verificar a viabilidade desses princípios. O Leibniz apenas enuncia um princípio para, na sequência, enunciar
outro princípio ou uma consequência desse primeiro princípio. Então, o que eu quero dizer com isso é que cada uma dessas sessões que nós vamos ver poderia ser amplamente discutida do ponto de vista da viabilidade dessa posição, do modo como Leibniz teria sido capaz de chegar a essa posição. Então, por isso, será um curso bem resumido, eu diria até superficial. Mas isso é uma consequência do curto tempo que nós temos para falar sobre Leibniz. Daí, para os que se interessarem um pouco mais pelo pensamento de leibniziano, sugiro um estudo mais aprofundado, porque é extremamente rico. É um livro que poderíamos trabalhar durante um curso, 2 cursos, um semestre, 2 semestres, para vermos alguns parágrafos apenas. A tal ponto o texto é rico e dado a interpretações e a descobertas. Enfim, sem mais delongas, vamos ao estudo do Leibniz. Os princípios da filosofia ou da monadologia. Esse texto se encontra no Discurso de Metafísica e Outros Textos, que é um texto traduzido pela Marilena Chauí e o Alexandre da Cruz Bonilha, com alguns comentários da professora Tessa Moura Lacerda. A Tessa Moura Lacerda é professora na USP, famosa leibniziana, tem vários trabalhos sobre Leibniz, e eu apoiei-me em alguns dos seus comentários para compreender essas passagens que eu vou citar do Leibniz agora. E é o segundo texto nessa obra, são 3, nessa obra que está disponível na pasta Discurso da Metafísica e Outros Textos. Vocês podem encontrar 3 textos, o segundo deles é o Monadologia. Então, vamos lá. O que é mônada, finalmente? Vamos aqui, começamos a primeira sessão do Leibniz, da monadologia. Para Leibniz, as mônadas são os elementos que constituem a realidade. Então, na seção 1, o Leibniz diz: a mônada de que aqui falaremos não é outra coisa senão uma substância simples, que entra nos compostos. Simples quer dizer sem partes. E tem de haver substâncias simples, uma vez que existem compostos, pois um composto nada mais é do que uma reunião ou agregatum dos simples. Ora, onde não há partes, não há extensão, nem figura, nem divisibilidade possível. E essas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza e, em suma, os elementos das coisas. Então, aqui já são inúmeras informações extremamente complexas em que necessitaria de nós um estudo aprofundado para compreendermos como Leibniz chegou a essas posições, o que elas representam, mas, grosso modo, de uma maneira bastante resumida, Leibniz está falando dos elementos constituintes da realidade, ou do que a realidade é constituída. Se no Descartes, como nós lembramos, a realidade é constituída por 2 tipos de substâncias, a substância material ou extensa, caracterizada pela extensão, e a substância pensante, caracterizada pelo pensamento. Ou seja, tudo que existe no universo ou é substância imaterial pensante ou substância material extensa. O Leibniz aqui está rompendo com a tradição cartesiana. Ele está rompendo com esse dualismo cartesiano para dizer que, fundamentalmente, tudo o que existe é constituído pela substância simples, que não é dividida em partes, que não pode ser dividida em partes, porque são substâncias simples intituladas mônadas. E tudo que existe é composto por mônadas, então, que são centros de energia. A mônada, por que energia? Nós não podemos pensar nas mônadas como objetos físicos, materiais ou algo do tipo. Então, mônadas são substâncias simples imateriais, não são físicas, não são corporais e, portanto, como Leibniz vai dizer, elas não são extensas, elas não têm figura e nem podem ser divididas. Então,
E é dessa maneira que nós devemos entender. Uma mônada é a substância simples, é aquele átomo que constitui tudo o que existe, mas é um átomo que não é material. Ele é apenas energia, força, há diversas maneiras que Leibniz se refere às mônadas, mas é algo que não é material, não é extenso, portanto não pode ser reduzido ao mundo material a res extensa, como o Descartes teria feito anos antes. Então, mônadas são os átomos da natureza, e aqui cabe uma analogia entre uma mônada e uma mente, e as mentes humanas em relação à absoluta unidade e o conteúdo múltiplo. Para o Leibniz, apesar das mônadas serem simples, ou seja, não se constituírem por partes, elas ao contrário serem aquilo que formam os compostos, dentro das mônadas encerra-se um conteúdo múltiplo de várias representações. E nós vamos ver que de agora em diante nós vamos ver que na verdade as mônadas encerram todas as representações possíveis. Todas as representações do mundo possíveis estão dentro de uma mônada, tal como nós pensamos uma mente como uma unidade, uma mente como uma coisa simples, unificada, uma unidade capaz de representar tudo em si, como nós temos diversos pensamentos que representam toda a nossa realidade, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que percebemos, etc. Da mesma maneira que essa unidade encerra em si uma multiplicidade, um conteúdo múltiplo diverso, a mônada também poderia fazer isso. Então, aí está um paralelo, uma analogia para nós compreendermos uma mônada e essa multiplicidade que ela encerra em si. Tal como a mente, a mônada poderia representar todo o universo em si. Então, vamos lá, são conceitos metafísicos bastante complexos, mas vamos ficar por hora com essa ideia de que tudo o que existe é composto por uma substância simples chamada mônada, que não é extensa, não possui figura e, portanto, não é divisível. Então, ela não é material, é uma substância que não é material. Bom, aqui o Leibniz nota logo na sequência que essas mônadas elas não estão sujeitas ao espaço e ao tempo. Por que elas não estão sujeitas ao espaço? Porque elas não são entidades materiais. Se elas não possuem extensão, portanto, elas não estão condicionadas pelo espaço, elas não existem em nenhum lugar. E também elas não estão sujeitas ao tempo. Por quê? Porque elas não nascem nem morrem. Então elas teriam sido criadas por Deus e, portanto, só poderiam ser aniquiladas por Deus. Então elas não estão sujeitas ao espaço e ao tempo. Tampouco há dissolução a temer das mônadas, e não há maneira concebível pela qual uma substância simples possa perecer naturalmente. Então uma mônada não perece naturalmente, só Deus pode aniquilá-la, destruí-la e fazer com que ela desapareça. Pela mesma razão, não há maneira concebível pela qual uma substância simples possa começar naturalmente, posto que não poderia ser formada por composição. Então elas não perecem, elas não morrem, nem começam ou surgem naturalmente. Isso depende de um ato da vontade de Deus. Assim, pode-se dizer que as mônadas só poderiam começar ou terminar de uma só vez, ou seja, só poderiam começar por criação e terminar por aniquilação, ao passo que o que é composto começa e termina por partes. Então, se toda a realidade é composta por mônadas, que são essas substâncias simples, inextensas, indivisíveis e sem figura, que não são, portanto, materiais, os compostos morrem. Eles começam, eles têm um início e têm e perecem. Eles se iniciam e perecem. Isso acontece porque eles são compostos de mônadas. Em si o composto perece, o simples não pode perecer, tampouco nascer. Isso dependeria da vontade de Deus. Então, as mônadas, aqui é uma observação. As mônadas não estão sujeitas ao espaço e ao tempo. Por isso, não se agregam espacialmente ou mecanicamente. São entidades não materiais, são entidades metafísicas. Então, elas não podem se agregar como os átomos de fato se agregariam
como a química e a física hoje explica o modo como os átomos, materiais, elementos se agregam, porque elas não estão sujeitas ao espaço e tempo. Contudo, e essa aqui é uma observação que não vai ser tratada nesses parágrafos que eu vou comentar aqui, mas já vou explicar para vocês desde já como isso funciona, porque a primeira pergunta que vai nos surgir é justamente essa. Contudo, como surge a materialidade? Ou seja, se mônadas são substâncias simples e materiais, como poderia existir um mundo material? Então, isso fica cá, Leibniz explica em outras partes de sua obra e de outras obras. A mônada é tão somente princípio de força e atividade, mas essa força e atividade são absolutas apenas em Deus, de modo que, em outras mônadas, elas são limitadas e imperfeitas. Então, as substâncias simples de que se compõe o universo, as mônadas, são pura força e atividade, mas são atividade e força limitadas e imperfeitas. Só Deus poderia exercer essa atividade e essa força plenamente. Então, é nisso, para o Leibniz, que residirá a sua materialidade. Então, a materialidade de uma mônada, o modo como as mônadas constituem o mundo material, é decorrente, é resultante justamente desse limite e dessa imperfeição de sua atividade. A grandeza, a impenetrabilidade e a extensão então se tornam uma manifestação, um efeito dessa limitação das mônadas. Enquanto as mônadas não podem se exercer plenamente, absolutamente toda a sua força e atividade, enquanto são entidades limitadas em sua força e atividade, elas se manifestam enquanto materialidade. Então, esse é um ponto sobre o qual não vamos falar detidamente nessa exposição, mas que é bom que é um dos pontos que eu imagino que surge imediatamente em nossa mente. Como o imaterial, o inextenso, aquilo que não está sujeito ao espaço e ao tempo, pode criar a materialidade que é extensa e que, portanto, está sujeita ao espaço e ao tempo. Na compreensão do Leibniz, isso ocorre porque há uma limitação na força e na atividade da mônada. Só Deus pode existir realizando absolutamente sua força, exercendo toda a sua força e atividade, e, portanto, não ser limitado, não ser imperfeito e existir sem a materialidade, de um modo imaterial. A mônada não pode ser transformada por uma causa externa. Aqui, outro ponto profundamente complexo que o Leibniz tratará na seção 7 da monadologia. Tampouco há meio de explicar como a mônada poderia ser alterada ou transformada em seu interior por alguma outra criatura, pois nela nada se poderia introduzir, nem se poderia conceber nela nenhum movimento interno que pudesse ser excitado, dirigido, aumentado ou diminuído em seu interior. As mônadas, e essa é uma célebre passagem do Leibniz, as mônadas não têm janelas pelas quais algo possa entrar ou sair. Então, o que o Leibniz quer dizer aqui é que cada uma dessas mônadas que compõem essas substâncias simples que compõem toda a realidade, elas não podem interagir entre si. Uma mônada não pode interagir com outra mônada de modo a transformar a outra mônada. Então, elas não têm janelas que permitiriam a comunicação entre uma e outra. Então aqui começam a surgir imediatamente algumas ideias nas nossas mentes sobre dificuldades que aparentemente uma teoria como essa poderia criar. Como haveria interação, por exemplo, entre a mente e o corpo, entre o imaterial, entre a mônada imaterial e um corpo que é materialidade, que é o problema do Descartes, por exemplo, que nós vemos vai ser levado por Malebranche, vai ser considerado, por Malebranche também. Se lá no Descartes nós temos o problema da conexão ou do contato, da união entre a substância imaterial e a substância material, entre a res cogitans e a res extensa, aqui nós teríamos o problema do contato de uma mônada com a outra, se elas são entidades que não têm janelas e que não podem ser transformadas ou alteradas
uma pela outra. Lembrando que, ainda que as mônadas sejam simples, entidades simples, ou seja, não divisíveis, elas encerram dentro de si, cada uma delas, a representação de tudo. Então essas representações é que se transformariam. Essas representações de fato se transformam. E o que explicaria essa transformação das representações? Então, as mônadas são mundos fechados em si mesmo. Cada uma das mônadas, então, pode ser entendida como um universo, um mundo em si mesmo, porque representam podem representar todo o universo. Não passíveis de influenciar umas às outras. Então, nesse sentido, como Leibniz poderia explicar a relação entre elas? O fato é que as mônadas, para o Leibniz, se diferenciam umas das outras, ainda que uma não possa influenciar a outra diretamente. Lembrando, elas são entidades sem janelas que não se comunicariam entre si diretamente. É preciso mesmo que cada mônada seja diferente de cada uma das outras, pois nunca há na natureza dois seres que sejam perfeitamente iguais um ao outro e nos quais não seja possível encontrar uma diferença interna ou fundada em uma denominação intrínseca. Então, retomando, porque pode ser que não esteja claro, toda a realidade é composta por substâncias simples que Leibniz denomina mônadas, que não são extensas, não possuem figuras, não são divisíveis, portanto não estão sujeitas ao espaço. E como elas não podem nascer nem morrer, podem ser apenas criadas e aniquiladas por Deus, elas também não estariam sujeitas ao tempo. Então são entidades, substâncias simples, não condicionadas por espaço e pelo tempo, que no entanto são a fonte de tudo o que existe. Tudo surge das mônadas. E cada uma dessas mônadas, como não são seres divisíveis, não possuem partes, também não tem janelas por meio das quais elas poderiam se conectar e influenciar umas das outras. Mas acontece que elas se diferenciam, porque é obrigatório, é necessário que cada uma delas seja diferente uma da outra. Isso acontece por um princípio interno, uma denominação intrínseca, uma diferença interna, ou seja, aquilo que ela representa. Então aquilo que a mônada representa é o que torna diferente uma da outra, aquilo que elas representam. Então, dou também por aceito que todo ser criado está sujeito à mudança, e por conseguinte a mônada criada também, e mesmo que essa mudança seja contínua em cada uma. Então as mônadas estão em constante transformação, no sentido de aquilo que elas representam, essa diferença interna está acontecendo o tempo todo. Elas se diferenciam o tempo todo. As representações, aquilo que elas representam, vão se alterando o tempo todo. Então as mônadas obrigatoriamente devem se transformar por uma causa interna, uma vez que elas não estão sujeitas à transformação pelo contato com outra mônada. Só um princípio interno poderia explicar essa transformação, essa mudança de representação. Do que acabamos de dizer, segue-se que as mudanças naturais das mônadas provêm de um princípio interno, já que uma causa externa não poderia influir em seu interior. Então é algo dentro da própria mônada, e aqui esse dentro da própria mônada, lembrando que nós não podemos compreender isso de um ponto de vista espacial, como se existisse um limite, ou uma fronteira, ou um átomo material em que existisse dentro dele um princípio interno. Então a mônada é uma força imaterial, inextensa, não sujeita ao espaço e tempo, que possui em si um princípio interno de mudança, visto que ela não pode mudar por princípios externos. O que muda de uma para outra mônada? Mas também é preciso que, além do princípio de mudança, haja um pormenor do que muda, que faça, por assim dizer, a especificação e a variedade das substâncias simples. E aqui é um ponto que eu já havia introduzido um pouco atrás sobre a multiplicidade na unidade, naquela analogia com a mente, e que aqui nós podemos compreender um pouco melhor, é que a mônada é uma multiplicidade, uma diversidade na unidade simplicidade. Então existe uma multiplicidade e diversidade na unidade simplicidade, que é a mônada. Esse detalhe deve envolver uma multiplicidade na unidade ou no simples. Então existe na mônada, que é simples, uma multiplicidade.
Pois, como toda mudança natural se faz gradualmente, algo muda e algo permanece, e por conseguinte, é necessário que na substância simples haja uma pluralidade de afecções e de relações, ainda que nela não haja partes. Então, em cada uma das mônadas do universo criadas por Deus e que só podem ser aniquiladas por Deus, existe uma multiplicidade de representações, uma diversidade de representações, ainda que elas sejam unas e simples. Da mesma maneira que na mente, a mente pode conceber uma multiplicidade de pensamentos diferentes, ter uma multiplicidade quase infinita de ideias, nem por isso nós supomos que a mente é composta. A mente é una e encerra em si uma multiplicidade de representações, de pensamentos. Da mesma maneira, há uma pluralidade, uma multiplicidade de afecções e de relações no interior da mônada, ainda que ela seja simples. Aqui, na sequência, o Leibniz vai introduzir os conceitos de percepção e apercepção, conceitos extremamente importantes para se compreender essa metafísica da mônada, essa monadologia, metafísica monadológica de Leibniz. Então, o estado passageiro que envolve e representa uma multiplicidade na unidade ou na substância simples, na mônada, não é outra coisa senão aquilo que se chama percepção. E aqui a percepção é a representação de algo. A mônada percebe e quando ela percebe, ela representa algo que deve ser distinguida da apercepção ou da consciência, como se verá adiante. E nisso, os cartesianos equivocaram-se muito ao desconsiderarem as percepções de que não nos apercebemos. Foi isso também que os fez acreditar que só os espíritos eram mônadas e que não havia almas dos animais nem outras inteléquias. Aqui, mais uma vez, uma passagem, uma curta sessão em que o Leibniz apresenta uma infinidade de princípios, uma diversidade de princípios bastante complexos e que somos obrigados a resumir para efeito de compreensão. Então, a mônada, essa entidade simples, essa substância simples, encerra em si uma multiplicidade de representações. Então, e essas representações são também denominadas por Leibniz percepções. E o que é uma percepção para o Leibniz? É aquela representação existente na mônada não consciente. Então, todas as mônadas estão constantemente representando algo. E essas mônadas podem representar algo sem estar consciente disso. E a percepção é justamente a representação consciente, quando a mônada está consciente de uma representação. Então, complexo, mas eu acredito que pode ser compreendido sem grande sofrimento aqui por nós. Então, existem mônadas, quando a mônada e todas as mônadas estão constantemente representando algo. Quando essa representação é consciente, nós chamamos de apercepção. Quando não consciente, nós chamamos de percepção apenas. Então, apercepções são representações conscientes. Somente algumas mônadas têm percepções. Então, nem todas as... Na verdade, aqui, eu preciso inclusive corrigir. Na verdade, o que o Leibniz... Nem todas as mônadas têm apercepções. Então, apercepções são representações conscientes. Somente algumas mônadas têm a percepção, a saber, as almas. Então aqui nós chegamos a um ponto importante. A alma, vamos lá, para Leibniz, a alma é uma mônada capaz de ter a percepção, ou seja, representar algo de modo consciente. Nem todas as mônadas existentes, nem todas as mônadas existentes no universo são capazes de representar algo com consciência. Elas estão percebendo, mas não estão conscientes disso. Quando há uma percepção consciente, essa mônada é uma alma. Então, todas as mônadas percebem, mas apenas algumas delas estão conscientes disso. As almas, que ainda assim têm uma infinidade de percepções não conscientes. Então, numa mônada,
que é uma alma, porque capaz de estar consciente de suas representações, existe ainda uma infinidade de percepções de que ela não está consciente. E, nesse ponto, o Leibniz faz uma crítica a Descartes, porque se vocês se lembram, eu havia dito que para Descartes todos os pensamentos da alma são conscientes. O Descartes não abre espaço para o pensamento não consciente ou para a existência de atividades na mente de que não se estivesse consciente. Então, utilizando o jargão leibniziano, para o Descartes não existe percepção, ou seja, essa representação não consciente. Existe apenas a percepção. Então Leibniz está abrindo espaço para se pensar o não consciente, o que está para além da consciência, que são essas percepções. A alma, aquela mônada capaz de perceber com consciência, é chamada alma, e mesmo assim essa alma capaz de perceber conscientemente, ter representações com consciência, nem todas as suas representações são conscientes, porque existe uma infinidade de outras percepções ali de que a mente, que essa alma não está consciente. A noção de apetição, o princípio interno de mudança na mônada. Então vamos lá, todas as mônadas se transformam, se alteram, as representações mudam nessas mônadas, porque precisa de um princípio interno para que essas alterações ocorram. Porque, lembrando, uma mônada não pode influenciar a outra. São substâncias simples que não possuem janelas. Então, o princípio interno, aquilo que existe na mônada, que faz com que ela se altere do ponto de vista daquelas representações interiores, é chamado por Leibniz de apetição. A ação do princípio interno que faz a mudança ou a passagem de uma percepção a outra pode ser chamada apetição, que é a tendência a sucessivas percepções. Então a mente tem sucessivas percepções uma atrás da outra, as mônadas. Se algumas dessas percepções são conscientes, elas são chamadas apercepções, e as apercepções existem apenas nas almas. As outras mônadas que não têm as representações conscientes têm apenas percepções. Mas a apetição é esse princípio interno que faz que uma mônada altere as suas representações. É verdade que o apetite nem sempre pode alcançar inteiramente toda a percepção a que tende, mas sempre obtém algo dela e chega a percepções novas. Então, naquela mônada, naquele pequeno mundo fechado em si, naquele universo capaz de representar todo o mundo, representar tudo, uma representação dá lugar a outra, que dá lugar a outra, sucessivamente, e tem novas percepções a partir desse princípio de apetição. Nós mesmos experimentamos uma multiplicidade na substância simples quando descobrimos que o menor pensamento de que nos apercebemos, ou seja, de que temos consciência, envolve uma variedade no objeto. Assim, todos reconhecem que a alma é uma substância simples, devem reconhecer essa multiplicidade na mônada. Bom, vamos lá, extremamente cheio de informações, né? Então nós temos aqui, recapitulando mais uma vez, peço perdão de novo pelas repetições, pela repetição, mas tudo aquilo que existe no universo é composto por mônada. Mônada é o elemento, a substância simples de que o universo é composto. E nessas mônadas essas mônadas estão representando o tempo todo. Elas não podem entrar em contato entre si, mas elas representam para si mesmas tudo aquilo que existe, dando uma percepção, dando lugar a uma representação, dando lugar a outra, que dá lugar a outra, que dá lugar a outra, o tempo todo. Então, a alma é uma mônada, é um tipo particular de mônada capaz de ter consciência de suas percepções. E quando ela tem consciência, ela tem uma apercepção, e essa passagem de uma percepção a outra, ou de uma percepção para uma apercepção, de uma apercepção para uma percepção, é chamada de apetição, tendência a sucessivas percepções. Então, a percepção não se explica, a percepção não consciente, não se explica por figura e movimento, extensão.
Ou seja, isso também não é nada que nós, como filósofos, podemos explicar, como Descartes tentava explicar alguns dos fenômenos do mundo, do universo, a partir da extensão. Por outro lado, vemo-nos obrigados a confessar que a percepção e o que depende dela é inexplicável por razões mecânicas, isto é, por figuras e por movimentos. Isso nós não podemos explicar como ocorrem percepções e apercepções por figura e movimento, ou seja, por contato mecânico, material. Como dois corpos que entram em contato um com o outro, isso você explica por extensão, figura e movimento. O movimento de uma bola de bilhar ocasiona o movimento de outra bola de bilhar no momento em que a figura de um toca na figura de outro. Então, isso não pode, as mônadas, a percepção na mônada não pode ser explicado dessa forma. E supondo que haja uma máquina, que é o composto de mônadas, cuja estrutura faça pensar, sentir, ter percepção, pode-se concebê-la ampliada e conservando as mesmas proporções, de maneira que se possa entrar nela como em um moinho. Feito isso, ao visitá-la por dentro, só encontraremos peças que se põem reciprocamente em movimento e nunca algo que explique uma percepção. Portanto, tente-se buscá-la, a percepção, na substância simples e não no composto ou na máquina. Então, nesse conjunto de mônadas que formam o meu corpo material e a minha alma, então vamos lá. Então, eu sou um composto de várias mônadas, de várias substâncias simples e um centro, uma mônada central, que é a minha alma, que é capaz de perceber e de aperceber, ou seja, de consciência. Se nós, como filósofos, formos entrar nesse composto, nós podemos fazê-lo como um moinho. Entramos num moinho, entramos nesse composto, mas ali nós não vamos conseguir explicar mecanicamente, por meio de figura, de movimento, como essas percepções, essas representações acontecem. Porque essas representações estão encerradas em uma única mônada, que é essa mônada central. Ou as percepções, as representações conscientes, pelo menos. E, portanto, tente-se buscá-la, as percepções, na substância simples e não no composto ou na máquina. Então, a minha percepção, a minha apercepção, essa representação, seja ela consciente ou não, não pode ser explicada por uma análise do composto. É na análise da própria mônada, nessa unidade central, nessa força, que, enfim, em todas essas, nessa substância simples é que eu busco a explicação da percepção, da representação. E é só isso que podemos encontrar nas substâncias simples, ou seja, as percepções e suas mudanças. E é também apenas nisso que podem consistir todas as ações internas das substâncias simples. Então, tudo aquilo que acontece no interior de uma mônada acontece pelo princípio da petição. Essa petição faz com que uma representação passe a outra representação e a outra representação. Se essa representação é consciente, nós a chamamos de apercepção. Se não é consciente, nós chamamos de percepção simplesmente. E aquela mônada capaz de apercepção, ou seja, de consciência, é chamada alma. E para explicar essas representações, eu preciso voltar-me para cada uma das mônadas que formam um composto, porque no composto eu não sou capaz de, a partir de uma análise do composto, eu não sou capaz de explicar esse movimento, essa transformação, essa passagem de uma representação para outra representação. Um ponto complicado, eu reconheço, mas eu espero que entenda que o que o Leibniz quer dizer é que a explicação da transformação das representações, da passagem de uma para outra, não se encontra no composto, na união daquela substância simples capaz de apercepção, ou seja, alma, com outras substâncias simples. Então, isso se explica em cada uma das percepções e não em todas, no conjunto das percepções unidas, das mônadas unidas, perdão. Então, a noção de entelequia. Então, aqui o Leibniz vai apresentar outros conceitos, um outro conceito, na verdade. Poderiam se chamar entelequias todas as substâncias simples ou mônadas criadas. Então, todas as mônadas do universo podem ser chamadas de entelequias, pois contêm uma certa perfeição, e é justamente por isso que se chama entelequias, por possuírem uma perfeição.
e uma suficiência que as torna fonte de suas ações internas e, por assim dizer, autômatos incorpóreos. Então, em cada uma das inteléquias ou mônadas do universo, nós podemos encontrar um princípio de força que faz com que as representações se alternem, passando de uma para outra. E essas são chamadas também, esse movimento dentro da mônada, essas ações, faz com que Leibniz as chame mesmo de autômatos incorpóreos. Autômatos são bonecos, ou bonecos sem alma. Seriam bonecos incorpóreos sem alma. A alma é a percepção e a memória com consciência, que é diferente da inteléquia e a mônada. Então aqui, para sermos rigorosos, nós chamamos todas as mônadas, podemos chamar todas as mônadas de inteléquia, quando elas não são capazes de consciência, e quando essa mônada é capaz de consciência, de percepção e memória, nós podemos chamá-la de alma. Então existem almas e inteléquias. Mônada seria o termo geral, e um termo mais específico seria inteléquia, e os termos mais específicos seriam inteléquia e alma. Se quisermos chamar de alma tudo que tem percepções e apetites no sentido geral que acabo de explicar, todas as substâncias simples ou mônadas criadas poderiam ser chamadas de almas. Mas, como o sentimento é algo mais que uma simples percepção, admito que o nome geral de mônadas e de inteléquias basta para substâncias simples que só tenham percepção, ou seja, que não estão conscientes, e que se chame de alma só aquelas cuja percepção é mais distinta e acompanhada de memória, então, e de consciência. Se há consciência, há a percepção, e essas são as mônadas chamadas alma. A alma, então a mônada, esse centro consciente, em estados de não consciência, ou seja, de mera percepção, sem a percepção, sem a representação consciente, identifica-se com uma mônada ou inteléquia. Então, pois experimentamos em nós mesmos um estado no qual não nos lembramos de nada, nem temos nenhuma percepção distinta, como quando sofremos um desmaio ou somos vencidos por um profundo sono sem sonhos. Então, enquanto eu estou sonhando e eu não tenho consciência de nenhuma de minhas representações, não tenho a percepção, eu sou reduzido a uma inteléquia ou uma mera mônada. Por quê? Porque não tenho a percepção, não tenho consciência. Nesse estado, a alma não difere sensivelmente de uma simples mônada. Mas, como esse estado não é duradouro e a alma subtrai-se dele, ela é algo mais. Então, a alma é algo mais do que uma simples mônada, pelo simples fato de que ela é capaz de ter consciência em alguns momentos, mesmo que não seja todos. E quando ela tem consciência, ela tem representações, ela tem apercepções, representações conscientes, ela sabe o que está acontecendo. Então, apesar de todas as mônadas terem percepções, apenas um tipo específico de mônada é capaz de saber que tem percepção. E ela tem, na verdade, a percepção justamente por esse tipo de consciência. Então, na sequência, no texto da monadologia, o Leibniz apresenta uma hierarquia das mônadas. Primeira etapa, o estado da mônada nua é de atordoamento. Então, esse é o primeiro estágio. Não se segue daí que a substância simples não tenha nenhuma percepção, ou seja, a mônada quando não é uma alma. Isso não pode ocorrer precisamente pelas razões já mencionadas, pois ela não poderia perecer nem tampouco subsistir sem alguma afecção, que outra coisa não é senão sua percepção. Então a mônada existe enquanto tem percepções, enquanto ela representa, ainda que seja inconsciente. Mas quando há uma grande multiplicidade de pequenas percepções em que nada é distinto, ficamos aturdidos, como quando se gira continuamente em um mesmo sentido várias vezes seguidas e sobrevém uma vertigem que pode fazer-nos desmaiar e que não nos permite distinguir nada. Então o estado de uma mônada nua, ou seja, isso vai ficar um pouco mais claro a partir do que vai ser dito na sequência.
Então, o primeiro estado de uma mônada é aquele estado da passagem de uma representação para outra, sucessivamente, sem com que seja capaz de haver distinção entre uma outra. Isso causa um atordoamento. Nós não temos consciência da distinção de uma representação para outra, e esse é o primeiro estado de coisas. Sem consciência da distinção. E ficamos assim aturdidos, pois não conseguimos identificar nenhuma dessas representações. E assim, como todo estado presente de uma substância simples é naturalmente uma consequência de seu estado precedente, ou seja, porque há uma passagem de uma representação para outra, o presente também está prenhe do futuro. Isso porque está prenhe do futuro, por quê? Porque para Leibniz cada uma das mônadas pode representar para si mesma todo o universo. Ela encerra em si todas as representações possíveis do presente e do futuro. Assim, quando, voltando do aturdimento, apercebemos-nos de nossas percepções, ou seja, quando há consciência, é preciso que as tenhamos tido imediatamente antes, embora sem apercebermos-nos delas, pois uma percepção só pode provir naturalmente de outra percepção, ainda que não consciente. Há outra correção que eu preciso fazer. Então, aqui seria a percepção, seria simplesmente a percepção. Percepção, não a percepção. Então, pois uma percepção só pode provir naturalmente de outra percepção, ainda que não consciente. Como um movimento só pode provir naturalmente de um movimento. Então, o que o Leibniz quer dizer é o seguinte: naquela mônada, em seu estado no estado nu, é um estado, em uma mônada há um estado de atordoamento, que é aquele estado em que uma representação dá lugar a outra representação, que dá lugar a outra representação, que dá lugar a outra representação, porque há um princípio de ação ali chamado apetição, então, que faz a tendência às percepções, e nesse estado em que não somos capazes de distinguir, de identificar uma representação da outra, é o estado que o Leibniz chamará de amônada em seu estado nu. Ela está nua porque ela não é capaz de ter consciência da distinção dos estados das suas representações. E assim que ela tem consciência, que ela adquire, ela consegue estar consciente de uma representação, de perceber que ela é distinta de outra representação, esse estado só pode provir de um estado não consciente anterior, porque as mônadas estão em constante alteração, passando de uma representação para outra, e um estado de consciência só pode advir de outro estado, ainda que esse estado seja inconsciente. É isso que o Leibniz quer dizer. A passagem de uma representação para outra é perene, e a representação consciente pode advir apenas de uma representação inconsciente. É necessário que assim seja. Com isso, vê-se que, se em nossas percepções não tivéssemos nada de distinto e, por assim dizer, de elevado e de gosto mais aprimorado, só conheceríamos o atordoamento. É este o estado das mônadas simplesmente nuas. Então estaríamos constantemente atordoados se fôssemos incapazes de perceber ou de aperceber a distinção de uma representação a outra. Então, quando nós somos capazes de perceber isso, de identificar essas representações, nós somos capazes de aperceber e temos consciência. Então, a alma do animal não humano e do humano em seu aspecto meramente empírico. Então, aqui nós temos um segundo estágio. Também vemos que a natureza deu percepções aprimoradas, que eu suponho que o Leibniz esteja falando de apercepções, então, aos animais, pelo cuidado que teve em fornecer-lhes órgãos que reúnam vários raios de luz ou várias ondulações do ar, para que, pela sua união, tivessem mais eficácia. Algo semelhante ocorre com a dor, com gosto e contato, e talvez com muitos outros sentidos que são desconhecidos. Então, os animais, aqueles compostos de mônadas, que em sua materialidade faz com que se pareçam animais, que sejam animais não humanos, esses animais possuem alma.
E eles têm um tipo de percepção aprimorada, ou que eu suponho que sejam a percepção, e essa percepção, ou seja, essas representações conscientes, são as mesmas que os seres humanos têm em suas vidas. Como nós vamos ver aqui na sequência, mas continuando nesse ponto. Então, os animais têm alma, eles têm uma mônada central, um centro consciente que fornece um tipo de conhecimento meramente empírico a esses animais. E os nós, seres humanos, também compartilhamos desse aspecto meramente empírico. A memória fornece às almas uma espécie de consecução que imita a razão, mas que deve ser distinguida dela. Então isso não é razão. Essas representações conscientes, as apercepções, essas apercepções em seu aspecto meramente empírico. E o Leibniz oferecerá alguns exemplos aqui na sequência. Então, e o que observamos nos animais que, tendo a percepção de algo que os incomoda e de que já tiveram antes uma percepção semelhante, associam-no pela representação de sua memória, então valendo-se de uma representação da memória, aquilo que estava ligado a essa percepção precedente, e são levados a sentimentos semelhantes aos que então haviam experimentado. Por exemplo, quando se mostra um pau aos cães, eles se lembram da dor que lhes causou e ganhem e fogem. Então essa é a alma que está um estágio acima do atordoamento da mônada em seu estado nu, em que essa alma é capaz de fazer associações a partir da memória, por uma espécie de conhecimento adquirido por experiência. Então, pela memória nós somos capazes os animais são capazes de lembrar que o pau é associado à dor, ou por exemplo que um assobio é associado à comida que o dono de um animal, por exemplo, está levando ao pote de ração, à água, ao passeio, enfim, esse tipo de associação empírica feita por experiência, os animais são capazes disso. Então, esse é um segundo estágio da alma animal, ou da não animal, meramente empírico. Os homens agem como os animais quando as consecuções de suas percepções só se efetuam pelo princípio da memória, à semelhança dos médicos empíricos que possuem simplesmente a prática sem a teoria. E somos meramente empíricos. Daí eu chamar de aspecto meramente empírico, porque é baseado apenas na experiência por um trabalho da memória, e os seres humanos, compartilham desse aspecto com os animais não humanos. E somos meramente empíricos em 3/4 de nossas ações. Por exemplo, quando se espera que amanhã raie o dia, procede-se como um empirista, porque sempre foi assim até hoje. Só o astrônomo julga nesse caso segundo a razão. Então há um grau há um estágio da mônada em que os seres humanos compartilham com os animais não humanos, que é esse caráter empírico realizado a partir, esse conhecimento empírico a partir do princípio da memória. Então, a alma humana e a alma não humana compartilham uma forma de conhecimento empírico a partir do princípio da memória. Então, o cão e o medo de pedaço de pau, que é o exemplo do pedaço de pau, e a crença no nascimento do sol ao amanhecer são aspectos empíricos dessa mônada consciente. Terceiro e um grau superior, que é a alma humana em seu aspecto racional, para fazer uma oposição a esse aspecto meramente empírico. Nesse aspecto racional, essa alma humana conhece as verdades necessárias e eternas pela razão e conhece a si mesmo por um ato reflexivo. Então aqui, em nosso aspecto racional, nós temos acesso a 2 tipos de conhecimento: as verdades necessárias e eternas pela razão, e o conhecimento de si mesmo por um ato de reflexão. Refletimos sobre nós mesmos e desse modo conhecemos a nós mesmos. Mas o conhecimento das verdades necessárias e eternas é o que nos distingue dos simples animais, então, dos seres meramente empíricos, das mônadas, das almas meramente empíricas, e nos faz possuidores da razão e das ciências, elevando-nos ao conhecimento de nós mesmos e de Deus. É o que se chama alma racional
ou espírito. Também pelo conhecimento das verdades necessárias e por suas abstrações, elevando-nos aos atos reflexivos, que nos fazem pensar no que se chama eu, ou seja, em nós mesmos, e considerar que isto ou aquilo está em nós, que é o conhecimento de si. E é assim que, ao pensar em nós, pensamos no ser, na substância, no simples ou no composto, no imaterial e no próprio Deus, quando concebemos que o que é em nós, quando concebemos que o que é em nós é limitado, nele é sem limites. E esses atos reflexivos fornecem os objetos principais de nossos raciocínios. Então vamos lá. Voltando. Então aqui é a hierarquia das mônadas segundo Leibniz. Então há a mônada em seu estado nu de atordoamento, quando não há consciência suficiente para distinguir entre uma e outra das representações que se sucedem por todo o tempo no interior dessa mônada. Há também um estado em que a mônada adquire um conhecimento por experiência, que é a mônada em seu aspecto empírico, em que esse conhecimento ocorre por meio da memória. Então são essas associações de uma coisa, de um objeto com o outro a partir da memória, porque isso foi dado à experiência em um momento anterior. E há também, por fim, a alma em seu aspecto racional, que caracteriza a alma humana. E o que é essa alma em seu aspecto racional? É aquela alma consciente, capaz de conhecer verdades necessárias e eternas, e também capaz de, por reflexão, conhecer a si mesmo. Então, esses são os graus de consciência, ou a hierarquia das mônadas leibnizianas, para ser mais exato. O conhecimento de Deus. Então, a mônada consciente, que não é inteléquia, que não é simples mônada, porque é capaz de estar consciente, ela é também capaz de conhecer Deus. E aqui, para se conhecer Deus, Leibniz se vale de um princípio da razão intitulado princípio da razão suficiente. Então, e o princípio de razão suficiente, em virtude da qual consideramos que nenhum fato pode ser verdadeiro ou existente, nenhum enunciado verdadeiro, sem que haja uma razão suficiente para que seja assim e não de outro modo. Então esse é o célebre princípio da razão suficiente pensado pelo Leibniz. Então, nenhum enunciado é verdadeiro sem que haja uma razão suficiente para que seja assim e não de outro modo. Ainda que com muita frequência essas razões não possam ser conhecidas por nós. Então, de uma maneira um pouco menos eloquente, tudo aquilo que nós poderíamos dizer que o que Leibniz quer dizer que tudo aquilo que existe uma razão para tudo aquilo que é, ainda que nós não possamos conceber qual é essa razão, nós não possamos conhecer essa razão, há uma razão suficiente para tudo o que é. Então vamos lá. Esse é o princípio da razão suficiente, é o princípio a partir do qual o Leibniz será capaz de chegar à existência de Deus. Mas a razão suficiente deve encontrar-se também nas verdades contingentes ou de fato, ou seja, na série das coisas espalhadas no universo das criaturas. Então há verdades necessárias, aqui é uma distinção pensada pelo Leibniz entre o contingente e o necessário. Verdades necessárias são, por exemplo, as verdades da matemática e da lógica. Essas são verdades necessárias cujo contrário é impossível de ser concebido. Nós não podemos conceber que 2 mais 2 não seja 4, por exemplo. Isso é inconcebível, portanto é contraditório, portanto é necessário que 2 com 2 sejam 4. Então, esse é apenas um exemplo. Verdades necessárias são aquelas verdades cujo contrário é impossível de ser concebido. Ponto. O mundo das coisas contingentes é o mundo das coisas cujo contrário pode ser concebido. Como, por exemplo, que amanhã o sol não vai nascer, é uma contingência do mundo. Então, o mundo empírico está no mundo das coisas contingentes ou de fato. É o mundo dos fatos, que é diferente do mundo das verdades necessárias e eternas, que é o mundo onde o contraditório não pode ser pensado. Bom, é claro que aqui eu estou explicando esses conceitos de uma maneira bem superficial, bem e rápida, né? Não detidamente,
mas para tentar explicar também rapidamente, brevemente, o conhecimento de Deus para Leibniz. Mas a razão suficiente deve encontrar-se também nas verdades contingentes ou de fato. Então, o princípio da razão suficiente deve ser aplicado ao nosso mundo empírico, o mundo dos fatos, ou seja, na série das coisas espalhadas pelo universo das criaturas, onde a resolução em razões particulares poderia chegar a um detalhamento sem limite devido à variedade imensa das coisas da natureza e a divisão dos corpos até o infinito. Ou seja, seria um regresso ao infinito. Se procurarmos a razão suficiente de tudo aquilo que existe, nós passaríamos de uma razão a outra, 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 até e nunca encontraríamos uma primeira razão suficiente para explicar toda a existência. Ou tudo aquilo que existe no mundo contingente. Então, é mais ou menos isso. Ao buscar o princípio da razão suficiente das coisas, nós iríamos passar de um princípio a outro. Há uma infinidade de figuras e de movimentos presentes e passados que entram na causa eficiente desse meu ato presente de escrever. E há uma infinidade de pequenas inclinações e disposições de minha alma, presentes e passadas, que entram na sua causa final. Então, para explicar os simples atos de escrever, a razão suficiente desse ato, eu seria levado a vários outros princípios ou causas, indefinitivamente tendendo ao infinito esse regresso. E o Leibniz diz: e como todo este detalhe não encerra senão outros contingentes anteriores ou mais detalhados, cada um dos quais ainda necessitando de uma análise semelhante que pudesse explicá-lo, não se logrou avançar mais com isso. A razão suficiente ou última tem de estar fora da sequência ou séries deste detalhe das contingências, por infinito que este possa ser. Então, para evitar o regresso ao infinito, na busca pela razão suficiente, é preciso encontrar aquilo que não é causado, que não possui uma razão. Assim sendo, a razão última das coisas deve estar em uma substância necessária, na qual o detalhe das mudanças só esteja eminentemente como em sua fonte. É o que chamamos Deus. Ora, sendo essa substância uma razão suficiente de todo esse detalhe, o qual também está interligado em toda parte, não há mais que um Deus, e este Deus é suficiente. Então é na busca das causas do contingente, no âmbito do contingente nós chegamos a uma causa necessária, que é Deus, que seria a razão suficiente de tudo. É aquilo que não possui por si, não precisa de uma razão suficiente para ser. Trocando em miúdos ou de uma maneira muito pouco eloquente, é mais ou menos isso que o Leibniz quer dizer. É na busca pela razão das coisas contingentes, do princípio das coisas contingentes, que nós somos levados a uma primeira verdade necessária, incausada, que é Deus. Então, é assim que Leibniz apresenta uma maneira de se descobrir Deus. Infelizmente, aqui, em virtude do adiantado da hora, eu sou obrigado a saltar alguns aspectos que eu gostaria de discutir sobre Deus na filosofia de Leibniz a partir da monadologia, para fazer pelo menos duas últimas considerações, que é o princípio do melhor ou da conveniência, que é o princípio de que Deus criou tudo da melhor maneira possível, e também o princípio da harmonia perfeita. Então, vou encerrar essa exposição breve, infelizmente, do Leibniz. Se vocês me permitem, é uma confissão até triste por não poder falar mais, mas vou encerrar com a discussão desses dois princípios que vão dar origem ao célebre otimismo da filosofia de Leibniz e aquele conhecido sistema da harmonia perfeita para explicar a interação entre as mônadas no universo. Mas vamos lá. Seção 48. Em Deus está a potência que é a fonte de tudo, depois o conhecimento que contém o detalhe das ideias e por fim a vontade, que opera as mudanças ou produções segundo o princípio do melhor. E isso corresponde ao que nas mônadas criadas constitui o sujeito ou base, a faculdade perceptiva e a faculdade apetitiva. Mas em Deus, estes atributos são absolutamente infinitos ou perfeitos, enquanto nas mônadas criadas ou nas inteléquias
não passam de imitações proporcionais à perfeição delas. Então, em Deus, e aqui tem uma comparação, em Deus há a potência, que é a fonte de tudo, o conhecimento, que é o detalhe das ideias, e a vontade, e essa vontade faz com que Deus produza e crie. Então, a vontade de Deus, por sua vontade, Deus é capaz de criar, pois tem potência para isso, e o conhecimento para isso. E ele produz, ele cria. E ele cria de acordo com qual princípio? Segundo Leibniz, Deus só poderia criar de acordo com o princípio do melhor, ou princípio da conveniência, que o leva, eu vou dando um salto para depois retornar, lá na seção 53, ele vai dizer, ora, como há uma infinidade de universos possíveis nas ideias de Deus, e apenas um deles pode existir, tem de haver uma razão suficiente da escolha de Deus que o determine a preferir um a outro. Então, Deus, mais uma vez, é a fonte de tudo, tem a vontade para isso e o conhecimento do detalhe das ideias. Então, Deus tem conhecimento, poder para isso e vontade. E nas ideias de Deus, existem um número infinito de universos. E ele poderia criar qualquer um desses universos porque ele tem poder para isso. Mas deveria, como diz o princípio da razão, oferecer uma razão suficiente para ter criado este universo e não outro. E qual é este princípio segundo Leibniz? Esta razão dele ter criado este e não outro universo só pode encontrar-se na conveniência ou nos graus de perfeição que estes mundos contêm, cada possível tendo o direito de pretender a existência segundo a medida de perfeição que envolva. E esta é a causa da existência do melhor, que a sabedoria revelou a Deus, que sua bondade o levou a escolher e sua potência o levou a produzir. Então, sua bondade o levou a escolher esse mundo, esse universo, e sua potência o levou a produzir. E ele produziu esse universo de acordo com conveniência, o princípio do melhor. Então, nós estamos vivendo no melhor dos mundos possíveis. Essa foi a razão suficiente desse mundo é essa. Este é o melhor dos mundos possíveis que Deus poderia ter criado e, portanto, Leibniz é conhecido tradicionalmente como um otimista. É interessante notar que um dos contos mais célebres e mais divertidos do Voltaire é um conto intitulado Cândido ou do Otimismo, em que o Voltaire critica fortemente a teoria de que este seria o melhor dos mundos possíveis. Sugiro a leitura desse conto, é extremamente agradável. O Leibniz é representado fundamentalmente na figura do Pangloss ou Pangloss, o filósofo nesse conto, que é o mestre do Cândido. E o que acontece de uma maneira muito divertida nesse conto é que o Cândido está todo o tempo sendo defrontado com indícios, evidências, eventos que mostram que este jamais poderia ser o melhor dos mundos possíveis, mas de acordo com os ensinamentos do seu mestre, ele mantém o seu otimismo diante de todas as desgraças com as quais ele tem de lidar. Então, é uma crítica do Leibniz, é uma crítica do Voltaire ao princípio do melhor, ou de que este é o melhor dos mundos. Sugiro que vocês também busquem conhecer um pouco mais aqui da teoria do Leibniz, o que explica como Leibniz é levado a esses problemas, como ele desenvolve essa perspectiva do melhor dos mundos possíveis, porque aqui é uma breve explicação para que vocês saibam que da monadologia do Leibniz, ou da sua filosofia, da sua metafísica, surge a explicação de que Deus poderia ter criado apenas o melhor dos mundos possíveis, e este universo em que nós vivemos, apesar de tudo, é o melhor dos universos possíveis. Bom, e, por fim, a famosa teoria do Leibniz da harmonia perfeita. Deus quem medeia, que é o intermediário do contato entre as mônadas. Lembrando que as mônadas não podem exercer influência umas sobre as outras, porque elas são universos fechados em si, capazes de representar todo o universo, uma multiplicidade na unidade, lembremos, mas acontece que aparentemente há
uma interação entre as mônadas. Então, as representações de uma mônada estão em acordo, são coerentes com as representações de outras mônadas. Então, o Leibniz dirá na seção 51. Mas nas substâncias simples, só há uma influência ideal de uma mônada sobre a outra, a qual não pode efetuar-se senão pela intervenção de Deus. Enquanto nas ideias de Deus, uma mônada Enquanto nas ideias de Deus, uma mônada requer com razão que Deus, tendo regulado as outras desde o começo das coisas e a harmonia perfeita, também a considere. Pois, como a mônada criada não poderia influir fisicamente no interior de outra, só por este meio uma pode depender de outra. Então essa é a teoria da harmonia perfeita, do sistema da harmonia perfeita que o Leibniz cria. Explicando nessa pequena observação, Leibniz elimina o problema do contato entre a res cogitans e a res extensa. É o problema sobre o qual nós falamos em alguns encontros passados. Uma das dificuldades resultantes do sistema de Descartes. Contudo, como Leibniz pode explicar a influência de uma substância sobre outra? A solução de Leibniz é a hipótese do sistema da harmonia pré-estabelecida, da harmonia perfeita. Pré-estabelecida. Então ela foi estabelecida por Deus antes das suas manifestações. A hipótese se refere à conexão ou harmonia universal entre todas as mônadas. Ou seja, todas aquelas representações que existem em cada uma das mônadas que compõem a realidade são representações que ocorrem pré-estabelecidamente em harmonia perfeita umas com as outras, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com como Deus queria que isso acontecesse. Então, aquilo que cada uma das mônadas extrai do seu interior coincide com aquilo que todas as outras extraem do seu próprio interior, com correspondência e harmonia perfeitas, considerando que isso faz parte de sua própria natureza, desejada por seu Criador. Então, um exemplo que nós podemos utilizar para pensar essa harmonia perfeita, essa harmonia pré-estabelecida, é o exemplo de dois relógios de pêndulo em perfeita sintonia. Então, os dois relógios são em perfeita sintonia, o pêndulo desses relógios movimentam-se em harmonia. Assim seriam as representações de todas as mônadas do universo. Elas representariam em perfeita harmonia uma com as outras. Então, se agora a minha alma está tendo determinada percepção que coincide com a apercepção de outra alma, isso ocorre porque está pré-estabelecido por Deus que a minha representação consciente coincidiria com a representação consciente de cada um de vocês. Então isso está pré-estabelecido por Deus, de acordo com a vontade de Deus, e por isso tudo que ocorre de maneira perfeita, em perfeita harmonia. Então essas são duas. Falo aqui, infelizmente, brevemente sobre esses dois aspectos super, não só importantes, como extremamente interessantes da filosofia do Leibniz, que são a teoria da criação do melhor dos mundos perfeitos a partir do princípio do melhor ou da conveniência, e o princípio da harmonia pré-estabelecida, que é a hipótese de que Leibniz se vale para explicar como todas as nossas representações parecem interagir umas com as outras. Então aquilo que eu vejo é aquilo que vocês veem, a representação que vocês têm é a representação que eu vejo, em virtude da harmonia dessas representações pré-estabelecidas por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Antes de terem acontecido, já está decidido, pré-estabelecido por Deus, que essas representações irão coincidir. Então, os dois relógios, o pêndulo de dois relógios seria como se todas as mônadas existentes no universo, o pêndulo de todas as mônadas estivesse se movimentando em perfeita harmonia. Então teria algo mais a dizer sobre a monadologia do Leibniz, e deixarei apenas nos slides para que vocês possam
possam estudar, se for do interesse de vocês. Vou encerrando aqui, portanto, essa exposição do Leibniz. Então, de acordo com Leibniz, eu gostaria que ficasse isso para vocês. O Leibniz é um metafísico profundamente influente em seu século e nos seus séculos posteriores, um gênio, se vocês me permitem o elogio, que pensou de maneira distinta da de Descartes, pensou um universo em sua metafísica constituído não por dois tipos de substância, uma substância mental pensante e uma substância extensa, material, mas em termos de mônadas, substâncias simples que se distinguiriam por suas representações internas, que seriam atividade constante, força constante a partir de um princípio de apetição, e que seriam por si só que seriam elas mesmas inextensas, não físicas, incorpóreas, e que constituiriam todos os compostos do universo. E essa teoria das mônadas, essa monadologia leibniziana, o leva à formulação de teorias extremamente inteligentes e interessantes, como o princípio da criação segundo o melhor, ou o princípio da conveniência, que Deus teria criado o universo de acordo com esse princípio de ter criado para criar o melhor de acordo com sua força, conhecimento e vontade, e também o princípio da harmonia pré-estabelecida, o fantástico princípio que explica como todas as mônadas do mundo poderiam interagir sem que uma influenciasse sobre a outra. Então, espero que tenha sido proveitoso em alguma medida. Acredito que, apesar dessa curta exposição, vocês terminarão esse curso de filosofia moderna, pelo menos sabendo quem foi não só Descartes, claro, conhecimento pré-requisito básico para se compreender toda a história da filosofia subsequente, como também alguns de seus desdobramentos, a filosofia do Malebranche, pouco estudada, mas extremamente rica e interessante, e a filosofia do Leibniz, que influenciará profundamente a história da filosofia na sequência, inclusive no idealismo alemão, que é tópico para uma disciplina futura, a história da filosofia moderna 2.